Programamos essa live junto com a equipe para falarmos de liderança estratégica no mundo da logística. Como que é possível colocar estratégia junto com a área operacional, que a logística traz essa visão um pouco mais operacional do processo, porém, ela é uma das áreas mais estratégicas dentro da empresa. Então, como eu consigo, eu como líder de logística, como eu consigo unir uma liderança estratégica com um processo de gestão de execução operacional no que se trata a logística como um todo. Galera, sim, eu listei alguns pontos, algumas coisas que eu acho que são pontos chaves, são visões chaves do processo como um todo, mas eu queria também discutir com vocês se existe aí dentro da empresa de vocês ou dentro do dia a dia de vocês alguma visão estratégica sobre liderança que vocês aplicam dentro da logística ou não. Mas assim, eu acho que a primeira coisa, na verdade eu tenho certeza, a primeira coisa que um líder da área logística, eu falo porque atuei durante 14 anos nessa área, e uma das principais coisas que mesmo tendo ali uma equipe operacional, mesmo tendo uma execução operacional, a maior dificuldade que eu via naquela época era como eu transformava a minha área de logística em uma área estratégica, em um processo estratégico. Essa é uma das grandes dificuldades, porque o líder logístico, apesar dele ter ali um grupo, uma equipe, pessoas que estão ao redor dele, existe uma grande dificuldade dele sair da operação e se tornar realmente um líder estratégico. Então, se você realmente tá na operação, ou participa da operação, ou coloca a mão na massa com os seus liderados, provavelmente você está deixando a estratégia de lado. Mesmo que você faça algumas coisas, ou você execute algumas coisas, provavelmente está deixando a estratégia de lado. Mas assim, beleza, como que eu transformo a logística numa área estratégica? Como que eu faço a logística ser mais estratégica? É aí que está o grande desafio, porque existem diversas áreas dentro da empresa onde a logística, ela de certa forma, ela entra ou ela participa, Então a gente pode falar de compras, a gente pode falar do comercial, a gente pode falar do supply como um todo, Até time de suprimentos especificamente aqui, a gente pode trazer, dependendo da indústria que você opera, da empresa que você opera, você tem também a área de fabricação, a área industrial, então tudo isso influencia diretamente na logística ou acaba afunilando na logística. Então se a gente for olhar a cadeia de supply completo, quando você chega lá na etapa logística do processo, que ela também está em cada uma dessas áreas, você tem uma grande dificuldade de fazer com que essa área seja a execução estratégica ou a decisão estratégica de cada uma dessas áreas. Então, como que eu faço a minha equipe ser estratégica nesse sentido? Como que eu construo uma estratégia com a minha equipe para que eu consiga dar vazão a todos os processos que me envolvem operacionalmente falando? Então, a primeira dica que eu dou é fazer com que todas as execuções ou todas as operações tenham realmente planejamento de execução. O que significa isso na prática, Se eu tenho uma determinada operação logística que ela depende ou demanda de alguma atividade, ou ela aciona alguma atividade, podemos trazer um exemplo aqui talvez de um processo inbound, Eu tenho recebimento de matéria-prima, eu tenho uma logística de recebimento e eu preciso me planejar ou me prever ou ter uma previsibilidade de como eu vou executar a minha logística nesse sentido. Quando eu trago essa relação, quando eu trago essa unificação de etapas para dentro de um único processo, como que eu organizo diretamente todas as etapas de planejamento para isso? Só que assim, fazer planejamento não é definir o que você vai executar. Fazer planejamento é como, onde e o porquê eu devo executar dessa forma, Então tem uma mudança bem importante nesse processo, porque aí sim você torna a sua liderança estratégica bem mais objetiva. Só que assim, planejamento não necessariamente é antecipação de algumas atividades, é sim antever ou prever determinadas execuções que você vai ter e através disso o planejamento se tornar um pouco mais objetivo. Então, se eu consigo saber como vai ser a prévia do meu dia de amanhã ou como eu vou usar alguns recursos, pessoas ou processos para a minha atividade de amanhã, você está fazendo uma liderança estratégica. Você está colocando, você está antecipando determinadas atividades
para um único processo de execução. E a sua equipe vai conseguir executar exatamente todas as regras que você definiu ou todas as regras de jogo que você definiu. Por isso que logístico ou qualquer pessoa que trabalha com logística diretamente precisa ser estratégico. Não dá para ser bombeiro, pessoal. Não tem como você ser bombeiro. Porque principalmente o líder que está ali o tempo todo, né, fazendo ação manual, ou pensando em como a equipe poderia executar aquilo, ou só fica sabendo dos problemas depois que ele acontece, a sua tomada de decisão continua sendo operacional. Ela ainda não iniciou e ela ainda não é estratégica. Então eu abri essa live justamente falando que o líder, né, logístico tem que ser estratégico, ele precisa ser estratégico, justamente para que ele possa ter o cuidado e a preparação para executar tudo que cai diretamente na mão dele. Só que assim, a distribuição dessa equipe é o que vai tornar realmente, né, a classificação tática do que ele tem que executar para que ele possa distribuir as atividades da maneira correta. Ah, Adriano, mas eu tenho aqui dentro da minha equipe pessoas que fazem mais de uma atividade ou que executam mais de um processo ou que participam diretamente de algumas ações prioritárias. Bem, se ele executa várias ações ou tem várias prioridades, nenhuma delas é prioridade, né? Então, acaba tudo virando prioridade. Então, de novo, não existe estratégia por trás do processo. Beleza? Bem, agora, como dica, né, a equipe, principalmente que participa dessas ações, ela tem muito a apoiar e muito a ajudar nos processos. Quando eu liderei algumas operações logísticas e eu estive à frente de várias operações logísticas, a minha equipe era o meu canal de feedback. E eu vou explicar o porquê. Todas as pessoas que participavam comigo do planejamento ou participavam comigo da operação, e isso eu falo trazendo para a realidade do dia a dia, tá? Como eu já participei de diversas operações logísticas, eu tinha o meu analista, eu tinha o meu assistente, eu tinha o auxiliar, eu tinha o estagiário, eu tinha o supervisor, o coordenador. Eles participavam comigo de uma reunião de planejamento diária onde a gente definia como que seria diretamente as execuções do dia. Só que não execuções do dia especificamente. Execuções que poderiam dar problema naquele dia, ou poderiam vir a dar problema naquele dia porque não foi planejado da maneira correta. Mas a gente acionava, de certa forma, uma passividade porque a gente não tinha tecnologia naquela época para poder acompanhar algumas ações que a gente dependia de outros ou de terceiros para poder ter informação. E o fluxo de informação era que nos dava ali uma certa a previsibilidade, uma certa antecipação sobre o que poderia acontecer. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Quando eu trazia cada pessoa-chave do processo, eu tinha informações que muitas vezes eu não participava. Exemplo, a gente tinha uma etapa de contratação de transporte, uma etapa de planejamento de contratação de transporte, e o meu analista participava de todas as reuniões com o meu time comercial, por exemplo. Porque ele tinha a certeza de que tudo que poderia vir a ser executado, a gente ia ter condições de atender. Então ele participava diretamente disso conosco, ele olhava para esse processo e ele tomava decisões em conjunto comigo. Então, pessoal, quando eu falo diretamente de trazer as pessoas-chave, e não é só pensar em quem está no administrativo, quem está lá na operação tem muito a participar e tem muito a passar para o líder no momento de uma análise complexa de uma tomada de decisão. Por isso que eu coloquei aqui a empatia e a escutativa. Porque isso é o que vai te possibilitar tomar as melhores decisões ou as decisões mais assertivas no processo como um todo. Então, se eu sou o líder da área, ou eu estou ali diretamente como líder logístico, e eu tenho 20, 30, 40 pessoas na minha equipe, peguem os chaves, peguem as pessoas mais chaves do processo e as que acompanham e participam de todas as etapas e fazem elas participar. Coloquem elas para tomar decisões. Tragam elas diretamente para o seu lado para que elas ajudem você a tomar a decisão. Liderança, pessoal, não é só simplesmente delegado. Liderança realmente é você escutar quem está próximo a você e em quem você confia, é claro, e a partir daí você ter a certeza de que as decisões que eu estou tomando estão diretamente participativas ou estão sendo participativas com a minha equipe. Porque através disso eu tenho uma possibilidade de tomar a melhor decisão possível. Eu não estou nem falando aqui de questão sistêmica ou tecnológica, eu estou falando da equipe diretamente, que conhece o teu processo como ninguém. Ela vivencia, ela respira o teu processo 24 horas por dia. Então nada mais justo do que a equipe falar para mim, passar para mim, Adriano, vamos para cá ou vamos para lá. Eu como líder posso decidir não ir, mas a equipe sabe diretamente a sinalização de responsabilidade que eu teria se eu tomasse uma decisão diferente. Porque vocês não concordam que isso vai impactar todo mundo?
vai impactar a atividade de todo mundo, porque todas as áreas e todas os setores de uma empresa existem processos, mesmo que não estejam desenhados ou escritos, mas existem processos. Então, como eu faço para trazer esse processo para dentro da minha realidade? E se eu atrapalhar diretamente a minha equipe em tomadas de decisões diferentes, o quanto esse processo vai ser impactado? Essa é a pergunta que o líder tem que se fazer todos os dias quando ele participa de uma decisão estratégica. Então, ou seja, meu comercial pediu para eu antecipar 20, 30, 40 notas fiscais que não estavam programadas. O quanto isso influencia no meu processo? O quanto isso é vantajoso para a empresa nessa tomada de decisão? Por isso, pessoal, que a equipe vai te dizer, Adriano, dá para fazer. Ou não dá para fazer por conta disso, disso, disso. Mas, se fizermos essa alteração, essa mudança no processo, quem sabe a gente tem uma alteração e a gente possa realmente dar vazão no que está sendo solicitado. Então, pessoal, empatia e escutativa é uma dica muito importante aí para você que quer conduzir uma liderança estratégica, e eu bato aqui e digo, traga a equipe para te ajudar na tomada de decisão. Eu já vi diretores, gerentes, supervisores tomando decisões sem acionar a equipe, e quando isso batia lá, a complexidade era muito grande porque o líder não estava na operação, o líder não conhecia no detalhe a operação. E quem realmente participava e quem estava no dia a dia disso, não sabia o que realmente ia acontecer com a entrada de um novo processo ou de uma mudança de etapa que viria a ter dentro da execução logística. E pessoal, como eu disse no começo ali, né, todas as áreas têm processos. Só que a logística, quando você deixa de seguir alguma etapa, mesmo que, de novo, o processo não esteja por escrito, o gargalo ou o gap que você gera é grande. Ele é muito grande. Ele influencia em custos ou em decisões que envolvem custos que você pode ter grande dificuldade caso você esteja tomando a decisão errada no teu dia a dia sem acionar diretamente a tua equipe. Bem, tudo isso que eu estou comentando envolve diretamente um processo de comunicação. Muitos líderes ou muitas pessoas que lideram, e eu já tive o prazer de conhecer alguns líderes que erravam ou pecavam nesse sentido, era no que envolvia o processo de comunicação. E eu tinha um colega nessa época, um amigo, que ele me falava bastante sobre a retenção da informação, né? É você como líder segurar algumas informações para si e não comunicar aos pares mais estratégicos, ou as pessoas mais estratégicas sobre um determinado problema, ou uma coisa que você estava prevendo que poderia acontecer, mas de certa forma você não sabia como tomar a decisão. A pergunta que eu faço para cada um de vocês agora é: pensem e mentalizem como você se comunica hoje com a equipe e com as áreas correlatas dentro do teu processo. Você, como logística, se você não dissemina a comunicação e não passa a informação, você provavelmente está retendo esse dado, está retendo, retendo problemas e ao mesmo tempo está criando complexidades para o processo como um todo. E eu vou dar um exemplo muito prático. Tem uma equipe de transporte, ela faz a contratação de um determinado frete, só que eu acabei de renovar um bid, eu tive alterações de negociação com a transportadora. Enquanto isso, a minha equipe está fazendo a contratação lá. E aí? Eu vou assumir o risco e o custo que vai ter, de certa forma, pela alteração disso, ou eu vou deixar a equipe realmente tomando as decisões sem passar uma comunicação de forma assertiva? Aí é aquela famosa frase, né? Eu não sabia. Ninguém me falou. Não tinha nem ideia que isso tinha sido alterado. Então, pessoal, passar as instruções de forma clara ou ser o disseminador da informação é o que vai te possibilitar tomar também à frente de algumas instruções e fazer com que a equipe acione ou tome decisões em conjunto. Por isso que particularidades que envolvem o processo de comunicação vêm em conjunto com uma organização. Aqui, quando você não é organizado, ou quando você transforma essa desorganização para dentro do teu processo com a equipe, o impacto que isso pode acontecer, ele é gigantesco. Então, os níveis da cadeia, como eu disse anteriormente, que são as áreas correlatas ao teu processo de liderança, ele vai ser influenciado, ou influenciável, por exemplo. Eu já vi operações que têm o inbound e o outbound juntos, e que um depende do outro, onde um tem uma análise sobre o outro, ou precisa do outro para sobreviver, ou para ser executado, não recebia informação do inbound, ou não recebia informação do outbound. Eu já vi logística, por exemplo, de revenda, onde o inbound, que era a entrada, não se comunicava com o outbound, que era a saída, na previsão de venda. É logística pura. Impactava diretamente na venda, porque não sabia, não tinha previsibilidade que o produto ia chegar, porque a liderança que estava do outro lado não passava a informação para outra liderança.
E o time de vendas não tinha o produto, não podia dar entrada, não podia dar saída, né? Nem entrada nem saída, porque esse produto não estava previsto para receber. Então, o impacto que você está gerando de receita para dentro do negócio é extraordinário, ele é enorme, ele é gigantesco. Então, pessoal, a particularidade que existe por trás de você tomar decisões de forma organizada é o que influencia. É o que influencia. Como eu disse, embalde e outbalde não se conversavam, as lideranças não se comunicavam da maneira correta, e isso impactava diretamente na gestão ou na transação dessa informação para dentro da base ou para dentro das áreas que estavam envolvidas. Só que quando a gente deixa de falar com a equipe, que é quem executa, ou com a equipe que participa disso, a gente tem particularidades aí dentro, né? A equipe normalmente deixa de tomar decisões sem a informação ou sem uma organização desses dados em um único local, ou de fácil acesso, ou até mesmo sem, de forma que não é comunicativa, né? Sem visão clara sobre o que realmente precisa acontecer. Uma outra coisa muito importante que eu vejo, e na logística isso acontece muito, relação de transparência e confiança. Na logística, quando o liderado deixa de confiar no líder, eu falo porque eu presenciei isso na prática, é pior do que em outras áreas. Quando na logística você não confia no teu líder, a complexidade e a dificuldade que você pode ter ela é muito grande. O teu liderado pode sabotar. O teu liderado pode passar a fazer coisas que ele fazia antes e não faz mais. Então, se o teu liderado ele não confia diretamente na sua gestão, ele não confia diretamente na tua liderança, ele vai deixar de performar. E se ele deixa de performar, a empresa começa a ter mais custo. A empresa começa a ter baixa de performance. A empresa começa a ter complexidades operacionais que antigamente ela não tinha. Vou dar um exemplo prático. E eu vivenciei isso na prática. Trabalhei numa operação de warehouse, onde nós tínhamos uma entrada muito forte de produto alimentício. E o próprio liderado que estava ali trabalhando diretamente na operação, que ele fazia o picking e também fazia o recebimento, conferência e também armazenagem, ele não fazia o FIFO e o LIFO. E eu tinha uma grande dificuldade, quer dizer, o líder da área, né, tinha uma grande dificuldade de fazer a expedição depois, porque ele levava em consideração isso para expedir. Só que o cara não estava engajado, o cara não confiava na liderança, o cara não tinha transparência com a liderança. Então, olha só o impacto que isso poderia gerar. E era alimentício, pessoal, a gente tinha shelf life, tinha prazo de validade. E eu não podia, né, quer dizer, o líder daquela época não podia deixar de olhar para isso. Era o principal critério de separação, avaliar o shelf life do produto. E não era avaliado. Então, olha o nível de etapa da cadeia que é chegar lá na ponta um produto com prazo de validade curto, com prazo de recebimento curto. Então, tudo isso influenciava nessa decisão. Mas por quê? Porque o liderado não confiava mais no líder. O liderado olhava para o líder e não tinha essa visão de que a estratégia que ele estava colocando era a mais assertiva, era a ideal. Então, galera, por isso que relações de confiança e transparência podem influenciar na cadeia toda de logística, tanto no recebimento como até a chegada no cliente final. Então, pessoal, a dica que eu dou é, de novo, coloquem essas pessoas dentro do teu processo. Mas não só na execução, não delegue apenas para ele, cara, temos que fazer isso ou aquilo. Explicar o porquê fazer aquilo. Explicar o porquê é melhor fazer aquilo. O liderado tem que enxergar você como uma liderança técnica. Ele tem que confiar no que você está falando. Ele tem que olhar para você e falar, caramba, ele sabe realmente o que ele está fazendo. Ele tem entendimento técnico e operacional do que ele está passando para fazer. Agora, quando o liderado conhece mais que o líder, que não é um problema, mas o líder não tem a humildade de dizer, cara, pô, você está certo, você tem razão, faz dessa forma. E eu já vi lideranças que chegavam e falavam, cara, não, eu quero que você faça do meu jeito, porque eu quero desse jeito e pronto. Só que o cara da operação, o cara que tá lá no dia a dia, ele sabia mais. Ele tinha mais autonomia para tomar aquela decisão, porque ele conhecia mais o processo. Mas ele não sabia como se comunicar com esse líder. Que é um papel do líder de ir lá e tentar entender, abrir uma linha de comunicação clara e transparente, para que ele pudesse realmente chegar e apresentar as particularidades do porquê aquela decisão era melhor. Por isso que na logística, pessoal,
cada decisão errada tem gap, tem custo, tem influência logística, impacta diretamente no cliente, impacta diretamente no cliente interno. Tudo isso tem influência logística. Então, repetindo, se você consegue abrir um canal de confiança e transparência com o teu liderado e ele participa das decisões junto com você, ele vai confiar em você pro resto da vida e ele vai te seguir pro resto da vida, porque ao mesmo tempo que ele está olhando para você como uma referência técnica, ele também está olhando para você como uma pessoa que motiva ele e uma pessoa também que influencia ele a seguir em frente, né? Que motiva ele a seguir em frente. Então, fica essa dica, pessoal. Uma outra questão muito importante que eu acho, né, que é um dos principais pontos quando se envolve liderança, é você focar na solução ao invés do problema, né? E como a logística tem muito problema, a logística tem muita dificuldade, e a logística você, dependendo do processo que você executa, se ele for muito manual, você passa a ter grandes complexidades de tomada de decisão. As pessoas que participam do seu processo, quando começam a participar das decisões, e isso está se errando muito, ela passa a não confiar mais no processo. Ela passa a entender que o processo que está sendo feito ele é muito falho. Então ele fica batendo no problema. Não, porque se fizesse isso daria certo. Não, porque né, o cliente recebe em atraso porque o comercial vende errado. O meu comercial passa um prazo que não existe. Não, mas o cliente ele não tem um lugar para acompanhar a entrega, daí ele me liga. Então ele está focado no problema, ele não está focado na solução. Se ele tivesse focado na solução, ele diria, olha, que tal a gente começar a mandar um informe de follow-up para os nossos clientes dessa e dessa forma? Que tal a gente começar a fornecer a informação para o nosso cliente de uma forma mais assertiva? E eu pensei nessa e nessa opção. Isso é focar na solução. E o líder tem que dar autonomia também para os seus liderados para que eles foquem na solução. Então, como profissional de logística, ele tem muito medo de tomar decisão, e eu falo isso porque eu conheço muitos amigos da área que têm medo de tomar decisão. Eles têm medo de tomar decisão porque eles não sabem se a decisão que ele está tomando vai influenciar na cadeia logística completa. Então, pessoal, a tomada de decisões com foco em solução é diretamente uma das melhores tomadas de avaliação que o líder precisa fornecer, ou a autonomia que o líder precisa fornecer para o seu liderado nesse sentido. Então, beleza, errar na logística é sigiloso? É complexo? Mas é preciso, muitas vezes, para que você possa enxergar a correção do processo, para que você possa avaliar onde realmente o gap existe. Porque nem todas as empresas têm, hoje, um processo logístico completo, nem todas as empresas têm uma frente tecnológica de atualização, de adaptação. Nem todas as empresas hoje enxergam a tecnologia como uma opção ideal. E os líderes que estão nessas linhas de frente, eles têm que achar alternativas para tomar a melhor decisão. Só que deixem de focar no problema. Se o cliente está te ligando e ele está te comentando que o atraso de entrega é por conta disso, pegue esse problema e busque uma solução diferente para ele. Faça uma sugestão diferente para ele. Traga ele diretamente para o teu processo e entenda como essa solução poderia ser feita. Ao invés de você discutir com ele, poxa, não entreguei atrasado. Eu não entreguei atrasado por conta disso. Ou não, o problema é que na tua operação meu veículo chega aí e ele fica mais de 12 horas para descarregar, ele chega a mais de 20 horas para descarregar. E aí, como que eu faço para dizer para o meu cliente que esse problema pode ser solucionado dessa forma? Então, muitas vezes a gente fica cuspindo no cliente, né, ou jogando para o cliente dificuldades que muitas vezes são nossas. Confesso que tem várias empresas que ficam lá dias para receber o veículo, ou tem um baita problema logístico na cadeia, mas que como você ajuda ele a melhorar isso? Como você se coloca na palma na frente do cliente e diz para ele, olha, você tem um problema logístico de recebimento e eu vou te dizer o porquê. É por conta disso. Então o cliente nem sequer está esperando que você faça isso por ele. Ele não está esperando que você faça isso por ele. Ele está esperando uma reclamação tua, ele está esperando um questionamento seu. Mas ele não está esperando que você traga uma solução para o processo dele. E quando o teu time participa disso, ou o teu time te evidencia esses problemas, e assim, líder ele nasceu para resolver problema. Se você não resolve problema, você não é líder hoje. Então, mas eu falo resolver problema, não é pegar o problema, esconder e deixar acontecer. Resolver problema é
Eu estou com uma dificuldade. Como eu vou resolver ela? Né? Isso é ser líder. Se a gente continuar com esse problema, nós vamos ter esse impacto dentro da empresa. Isso é ser líder. Evidenciar o problema, buscar uma solução, mostrar uma implicação desse problema para dentro da empresa e vender o projeto diretamente para as outras pessoas que vão participar disso como um todo. É uma liderança estratégica, pessoal. É uma liderança bem mais comunicativa. É uma liderança que foca na decisão, que foca no processo. Bem, eu acho que todas essas frentes que eu comentei anteriormente, tudo que a gente está falando aqui, são etapas que parecem ser básicas, mas quando na realidade elas não são nem realizadas porque não existe colaboração ou não existe uma equipe preparada para se fazer isso. A empresa não dá a oportunidade para o líder executar isso. Né? Não existe autonomia para que isso seja feito. Então, pessoal, traga agora para uma visão, eu trago vocês para uma visão que é o famoso espírito colaborativo. Eu tenho o problema, eu sei a solução, eu consigo trazer as pessoas para resolver isso comigo, eu consigo evidenciar para a empresa que isso vai ser um problema no curto prazo e eu quero criar um processo para resolver. Mas vamos lá, você tem um elo dessa cadeia aí que não vai te ajudar, ou que ele vai sabotar o teu processo, ou ele não vai querer buscar essa melhoria, porque não é o momento para a empresa, tem outras particularidades, outros projetos na frente. Como você traz essa pessoa para você, cria nela um espírito colaborativo, busca o convencimento e ao mesmo tempo faz com que a tua equipe ou as pessoas que vão participar do teu processo em conjunto, elas te ajudem em tomada de decisões. Lembra da figura do chefe? Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, olha o chefe. Ah, olha o cara que manda em tudo. Essa visão, ela tem que deixar de existir. Entendeu? Pô, o chefe, ou não sei o quê. Não, ele é o chefe, ele quem toma a decisão. O teu próprio liderado está te dizendo que ele não tem autonomia, mas você tem. Porque provavelmente você não está passando autonomia para ele. Você não está colocando ele para participar do processo com você. Agora, quando ele te enxerga como uma figura de líder, ele vai te chamar pelo nome. Ele não vai ter medo de conversar com você. Ele vai se sentir aberto para abrir um canal de comunicação contigo. As coisas se tornam mais fáceis, pessoal. O espírito de liderança é direcionar as pessoas para o melhor caminho possível. Não o espírito do chefe que vai lá, chega na empresa, fecha a porta e você tem que marcar 50 reuniões para falar com ele. Isso não é liderança, cara. É você estar aberto. As pessoas têm que ter fácil acesso a você. As pessoas têm que te acionar todo momento. Você tem que liderá-los. É você quem tem que conduzi-los para essas tomadas de decisão. Isso é espírito colaborativo. E volta para aquela visão que eu falei anteriormente, né? Relações de confiança, né? E transparência. As pessoas não confiam em você, como é que elas vão olhar para o que você faz e tomar a melhor decisão possível? Então, pessoal, quando eu abro esse espírito colaborativo, quando eu dou fácil acesso a essas pessoas virem até mim, quando eu crio uma estrutura de comunicação mais assertiva, eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que participam do teu processo de execução vão olhar para você e vão se espelhar em como você trabalha. E vão avaliar que a melhor forma é essa. Ao invés de ficar tomando decisões erradas por orgulho ou por, né, algo maçante ou por algo que não está fazendo muito sentido. Bem, eu trabalhei em logística durante 14, 15 anos da minha trajetória profissional. Eu nunca recebi um feedback quando estava na área logística. Nunca. Desde quando eu fui liderado até o momento que eu fui líder. Eu nunca recebi feedback. E isso era algo estranho, porque não era comum. Pelo menos as empresas que eu trabalhei de logística, nenhuma delas tinha política de aplicar feedback. Vamos lá. Eu tô com um líder. Vamos pegar o exemplo do líder do liderado desmotivado, que estava recebendo os produtos lá e não estava fazendo o LIFO e o FIFO, e isso impactava diretamente no shelf life e na entrega do produto ao cliente final. Se eu sento com ele, sei lá, a cada 30 dias, ou a cada um mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, para descobrir como ele está. Ou o que ele está fazendo de bom, onde ele quer chegar, ou o que ele está fazendo de ruim.
Como eu faço isso? Na logística. É diferente. Como eu avalio ele? Quais perguntas eu vou fazer? Então, esse cara que está na operação, ele tem enormes parcelas de importância, como o cara que está lá, com o teu analista, que está analisando o teu número, o teu analista que está participando do teu processo. A participação ela é igual, a responsabilidade ela é igual. Se ele carrega errado, impacta em tudo. Se o teu analista fizer uma ação errada, impacta em tudo também. Então não existe grau de diferenças. Por que o cara que está no chão de fábrica e o cara que está aqui na parte administrativa tem visões separadas? Isso não pode existir. Essa é a figura do chefe que eu acabei de comentar. Autoritário, centralizador, não dissemina a informação, é um cara apreensivo, é um cara que é top-down. E logística é muito comum. Aquelas lideranças autoritárias de top-down, né? Tudo é top-down, top-down, top-down. E não tem mais espaço para isso dentro das operações logísticas hoje. O dinamismo está tão forte que as pessoas querem o quê? Querem saber a importância de para onde ir, querem saber a importância do que fazer. Querem plano de carreira, querem possibilidade de ir para o próximo passo. E área difícil para você crescer. É uma área complexa para você crescer, é muito complicado. O profissional de logística tem dificuldade enorme de crescer. E as oportunidades existem. Não vou dizer que é na mesma proporção de que outras áreas, mas a área logística é complexa nesse sentido, porque os colaboradores recebem pouco feedback. A avaliação de performance é baixa. Indicadores individuais para as pessoas não existem. Então, os líderes passam a não oferecer feedback para eles. E que tipo de liderança estratégica é essa? Que você não dá feedback para o teu colaborador. E quando eu falo feedback, é você realmente trazer ele para a linha de choque. Fazer ele avaliar os pontos que ele faz. Mostrar para ele que vamos pegar o exemplo do cara de chão de fábrica e o cara que está aqui na análise, beleza? Para a gente ter uma base de comparação diferente. O cara que está no chão de fábrica carregou o caminhão errado. Ele só vai ser questionado porque ele errou o carregamento. Que influenciou no faturamento, que influenciou na entrega errada para o cliente, e que influenciou no nível de serviço, e que influenciou no custo de frete. 4 coisas que um processo dele gerou erro. Mas, em vez de dar um feedback para ele, de conversar com ele, entender o porquê isso aconteceu, a liderança logística vai fazer o quê? Top-down de novo. Porra, por que você fez isso? O que aconteceu? Pô, trabalho aqui há não sei quantos anos, como é que me carrega errado? É assim que a liderança vai dar o feedback. Agora o analista, que está lá na operação, ele vai lá e vamos supor que ele fez um relatório errado. Ou os dados que foram informados naquele indicador não estão batendo. O feedback vai ser totalmente diferente. Eu falo porque eu tive nas duas instâncias. E a separação assim é surreal da forma como os feedbacks são feitos. Então, quando eu era analista, feedback, não, Adriano, tudo bem, vai lá, corrige a planilha e seguimos. Quando você está na operação, o top-down é diferente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Onde que eu quero chegar? Estou falando que existe comparação entre o que você faz na operação e o que você faz diretamente na logística administrativa, ou você está na administração. Todo profissional de logística tem a sua importância. E você como colaborador, você como líder, precisa mostrar para ele a importância. E eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante também, que é o desenvolvimento dessa equipe. O profissional está doido para ir para um próximo passo, mas ele está precisando de um curso específico. O líder enxerga isso como uma concorrência, ou enxerga isso como algo complexo e não faz o cara que está ali crescer. Cara, se ele cresce, ele te empurra e você vai para o próximo passo. Essa figura do chefe, essa figura do autoritarismo, ela não existe mais, ela não tem mais espaço, entendeu? Então, a liberdade de entregar para esse teu colaborador a possibilidade dele fazer esse processo é o que vai te direcionar para um caminho diferente. Então, desenvolva ele. E eu tenho certeza que os níveis de erros vão baixar drasticamente. Porque você faz uma gestão estratégica. Você avalia que desenvolvimento de equipe é onde vai fazer você chegar. Aumento de performance, redução de custos. É isso que vai te possibilitar. Fez sentido, galerinha? Tá fazendo sentido? Ok?
Eu queria trazer um último ponto. Depois de ter falado todos esses, eu queria trazer um que, para mim, é o principal. O líder estratégico, ele tem que respirar inovação. Ele tem que ser um líder inovador. Ele tem que ser um líder inovador. Se ele não é inovador, não melhora o processo. Se ele não melhora o processo, ele tem baixa performance. Se ele tem baixa performance, ele tem equipe desmotivada. Se ele tem equipe desmotivada, ele provavelmente vai ter muitos custos por trás de tudo isso. Então, galera, dissemine a inovação. Faça a tua equipe trazer ideias, cara. Processos. Faça a tua equipe fazer benchmark com outras empresas. Por que não? Tem vários outros profissionais na área que fazem a mesma coisa que o teu time. Como eles fazem? Liga pros caras. O LinkedIn tá aí como opção para você usar isso como possibilidade de execução ou de construção. Eu não sei por que o profissional de logística não gosta de usar o LinkedIn. Eu não entendo. Uma ferramenta com conteúdo vasto, rico, gratuito para você usar. E você não tem nenhum tipo de problema. É disponibilizar tempo. A prioridade que você pode considerar é aquilo que para você é mais importante. Prioridade é colocar aquilo na frente, é dizer, eu preciso ir para esse próximo passo, eu preciso ser inovador. E galera, isso parte do líder. Quando todo mundo fala, né, a equipe ou a área é o espelho do líder, eu confesso que é muita verdade. Eu já tive diversos erros em liderança, no sentido de transmitir para minha equipe um comportamento que estava sendo meu. E é muito complexo isso. Porque ou a tua equipe está lá em cima ou a tua equipe está lá embaixo. E o líder muitas vezes está lá embaixo, a equipe também. E essa rotação nunca acontece, né? Então, e aí? Como eu construo inovação dentro da minha equipe? Eu falei do espírito colaborativo, mas a inovação é o que vai transformar isso. Eu deixei ela por último justamente para provocar. Porque se você é líder e você não está disposto a inovar os teus processos, a tua equipe nunca que ela vai estar. Vai entrar na zona de conforto. Vai entrar na zona de conforto porque o líder está na zona de conforto. Ele não quer mudar. Para ele tá bom do jeito que tá. Para ele tá ótimo do jeito que tá. Para ele tá lindo do jeito que tá. Nível de serviço lá embaixo, custo também. E para ele tá tudo bem. Aí quando aparece a oportunidade dele inovar, ele se fecha. E diz, não, do jeito que tá bom. Vamos seguir assim. Né? Se a gente colocar aqui esse processo, não sei. Vai ser difícil fazer. Ninguém falou que era fácil, né? Eu pelo menos não estou dizendo que é fácil. O que eu estou dizendo é que se você transpira a inovação, se você joga a inovação para a tua equipe, você nunca vai ficar parado. A tua equipe vai te empurrar. Ela vai chegar tanto para você e dizer que precisa de coisas novas, precisa melhorar o processo tal, cara, aqui tá muito manual, ou aqui não tá bom. Nossa, essa transportadora, ela tá lá embaixo na nossa performance, a gente precisa trocar. Porque ele tá olhando melhoria no processo, porque você como líder deu a autonomia de ele olhar. Galera, isso é muito rico, cara. Isso é muito bom. Fazer a equipe promover inovação por você, pra você e pra empresa. Você rampa, cara. Você cresce. Porque a tua equipe tá crescendo junto com você. Dá abertura. Cria processo. Possibilita melhoria. Transmite inovação. E inovar, pessoal, não é buscar tecnologia não, tá? Inovação é mudança de processo, é mudança de mindset. Né? É fazer melhor de como está sendo feito hoje. É inovar. É mudar. Quebrar cultura, quebrar paradigmas. Tirar aquela visão cultural de que não tá bom, não tá certo. E isso é inovar. Então vá amanhã para a empresa e faça a pergunta. E aí? O jeito que eu faço hoje tá bom? É bom? Faz sentido continuar assim? É a pergunta que você como líder tem que fazer. Ou você como liderado, que talvez não esteja liderando ainda uma área em específico, faz a pergunta pro teu líder. Pô, mestre, e aí? Tá bom o jeito que a gente tá fazendo? E se a gente fizesse dessa forma? Às vezes o líder tá parado, né? Ele não consegue, ele tá patinando, ele tá parado na lama ali, ele tá patinando, ele não consegue ir. Então você, liderado, empurra o cara.
Empurra o cara. Quem sabe você não assume a cadeira dele. Por que não? É assim que funciona, essa é a regra do jogo. Então, galera, promover inovação é um dos maiores pilares da liderança. Então, trazer isso para a tua equipe, disseminar isso para a tua equipe, é o que vai possibilitar aí vocês construírem um canal de estratégico, você vai conseguir ser mais estratégico, vai conseguir estar à frente de alguns processos, para que a tua equipe realmente tenha, né, várias visões e várias possibilidades na sequência. Galera, fica o meu abraço, ficou as minhas dicas. Essa live depois ela vai ser compartilhada aí no nosso Instagram. Assistam quando quiser, compartilhem com quem vocês acham que está precisando desse tipo de conteúdo agora. Eu tentei trazer os tópicos mais principais aqui, mas se tiverem dicas, sugestões, críticas, estamos abertos. E eu gostaria de agradecer, eu gostaria de, né, ficar aqui a minha gratidão. Quinta-feira, né, vamos fechar a semana amanhã. E eu espero que na próxima semana, planejamento já de fechamento. Quem tiver à frente, já começa a pensar nisso. Porque semana que vem é a semana do dia 10, né? E dia 12 tem feriado. E aí, como é que vocês estão se planejando para a segunda quinzena do mês? Beleza? Obrigado a todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.